Bom dia, vamos à leitura das senhas diárias para o dia de hoje, dia 21 de setembro de 2022, uma quarta-feira. Como eu me acostumei nos últimos tempos, antes de começar a fazer a leitura dos versículos da oração, do primeiro texto bíblico e comentar o resumo do segundo texto bíblico, deixa eu comentar um assunto que é inacreditável que ele ainda existe, mas isso mostra a imaturidade das nossas igrejas. Algumas eu não chamaria de igrejas, tá? São empresas. Mas as igrejas e essas empresas religiosas ditas cristãs deixaram crescer por aí uma ignorância enorme quanto à relação das religiões, da igreja, da fé cristã, com as ciências. Aliás, eu acho que isso é bastante intencional, porque existem igrejas que não querem que o seu público, seus clientes religiosos, que eles explorem, tenham informações científicas para que não sejam esclarecidos das sacanagens mágicas que essas ditas igrejas, que esses ditos pastores, pastoras, bispos e sei lá, bispas, normalmente evangélicos, de caráter neopentecostal, de teologia neopentecostal, para que esses clientes, essas vítimas, não sejam esclarecidos da sacanagem mágica que eles fazem e questionem essas falsas lideranças. Então, fica assim de que a ciência é contra a religião e você não deve ouvir a ciência. Isso não é só uma sacanagem, isso é crime, tá? Porque isso causa até, inclusive, morte por ignorância. Eu lembro que uma dessas igrejas de fanáticos, lá nos Estados Unidos, não me lembro se era Testemunha de Jeová ou Mormon, em todo caso já foi resolvido, porque a lei teve que interferir, porque esses malucos não deixavam seus filhos ter transfusões de sangue, por causa de uma lei lá do Antigo Testamento que fala que no sangue está a vida. Então morriam crianças. Então, as pessoas sensatas tiveram que interferir para salvar as crianças, que eles deixavam simplesmente morrer, porque quando precisavam de uma transfusão de sangue não podiam receber. Existem malucos assim que desacreditam as ciências, a medicina, e agora estão nessa de ser contra a vacina. Esses malucos estão aqui no Brasil. Eles chamam disso de liberdade religiosa, eles pregarem essas bobagens. Mas eu digo que não, isso é maluquice mesmo. Porque eu vou chamar essa reflexão de hoje com o seguinte título: a fé se torna eficiente a partir do pleno conhecimento do bem. E esse pleno conhecimento do bem envolve as maravilhas que a ciência faz.
Aposto que esses malucos, quando ficarem doentes, as lideranças deles, quando ficam doentes, vão ao médico. Não é verdade? E o médico é alguém que segue a ciência. Então, fora terraplanismo, antivax, curas mágicas, fora, fora, fora. Isso é crime, isso mata. Porque a fé se torna eficiente com o pleno conhecimento do bem, conhecimento também a ciência. E faz muito bem, eu já tive câncer, sei como é que é. Então vamos lá. Senhas diárias para hoje, o primeiro versículo, Isaías 12, 5. Livro do profeta Isaías, capítulo 12, versículo 5. Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas maravilhosas. Saiba-se isto em toda a terra. Cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Ele está se referindo principalmente à saída do Egito, à libertação dos escravos. Tá? Mas é tudo que o amor pode fazer, o amor de Deus é o que ele está falando. E quer fazer, ele quer ser eficiente. Claro que lá na saída do Egito tem aqueles fenômenos das pragas do mar se abrindo, mas saibam que é linguagem religiosa. Eu digo assim, em linguagem religiosa, Deus me curou. E daí eu chamo para como foi, através da ciência. Tá? Então, a própria saída do Egito, ela tem muito de mitológico quando é contado em linguagem religiosa. Tá? O fato é a libertação dos escravos. Como dizia um amigão meu cunhado, Klaus, teólogo, ele dizia, não perguntem pelo como Deus fez, mas pelo que Deus fez. E o que é uma ação amorosa. E segundo versículo do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 27. Quando Paulo e Barnabé chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. E a oração é de Matias Joyson. Rejubilem todas as terras em honra a Deus, enalteçam o esplendor do seu nome, voz e cordas lhe sejam dedicadas para glorificá-lo solenemente. Falem, maravilhosas são as obras, ó Deus, que tu criaste. Também adversários sentem a tua força e tremem, Senhor, diante do teu poder. Cuidado para não ler esses adversários aqui como inimigos, tá? Que os reais inimigos de Deus são aqueles que fazem mal às pessoas. Às vezes a gente da própria religião, Jesus não falava tremendamente mal dos judeus super santinhos da sua época, lá os fariseus, escribas, sacerdotes. Falava muito mal deles. Dizia que eles eram hipócritas e serpentes venenosas, o pessoal da religião. Então, cuidado, tá? Esse negócio de achar que religião é um negócio fora da terra, assim, e que aqueles que fazem parte daquela estrutura religiosa estão acima de toda suspeita. Não para Jesus e para os profetas. E hoje em dia, para quem conhece também a realidade, o bem, a ciência, é um conhecimento. E a primeira leitura vem da carta do apóstolo Paulo ao Filemon, dos versículos 4 a 7. É daí que eu tiro esse tema,
A fé se torna eficiente a partir do conhecimento, do pleno conhecimento de todo o bem. A fé se torna eficiente a partir do pleno conhecimento de todo o bem. Então vamos à leitura, Filemon, só tem um capítulo, versículos 4 até 7. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. O Paulo está escrevendo para o Filemon. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Sim, vamos acatar a ciência como aliada e não inimiga da fé. Porque ela torna o amor eficiente. Ela curou o meu câncer. E agora está tratando o meu irmão. Graças a Deus. Se você procura mágica na religião, não está no lugar certo. Vá procurar lá o tio Tony. Ele é um mágico profissional. É assim. Bom, o segundo texto, aquele da leitura contínua, que eu leio, mas não para vocês. Então vou resumir. Lá os reis de Israel e Judá, porque o Israel se dividiu em dois países. Muito abençoado. Né? Se dividiu, porque tinha sempre dois caras em briga para ter o reino e o poder, o poder. E então Israel lá entrou em Jerusalém, matou um monte de gente, fez escravos. Aí um profeta disse para eles: escuta, é assim mesmo, vocês matam os irmãos. E aí parece que algum pessoal tomou um pouco de juízo, tratou os feridos e foi embora. Criou vergonha na cara. Muito bem que é uma boa história, né? Mas é terrível saber como é a história mesmo do povo de Israel. Como eram gananciosos aqueles reis de Israel. Israel e Judá. Então não puxe muito o saco daquele país, tá? Porque a história é terrível. Porque o que divide a história é aqueles que querem grana e aqueles que amam a Deus. Tem um versículo que diz, né? Não podes amar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Não dá. Mas é isso aí. A fé se torna eficiente no pleno conhecimento de todo o bem. A gente tem que estudar, certo? Para que a fé da gente seja mais eficiente. Um bom dia.